Este é mais um vídeo da série Provocando Movimento, onde eu ensino consteladores e todos os profissionais sistêmicos a provocarem movimento na alma do constelado. Há uma forma da gente fazer isso, da gente falar diretamente com a criança interior, com o nosso inconsciente e deixar que atue em nós o que é preciso atuar e nos ajude a fazer um movimento interno, um movimento na alma. E essa live de hoje eu vou falar sobre, é um tema que chega muito para mim. Essa história serve para este problema. Como é que eu faço para trabalhar tal problema num atendimento, numa constelação, com uma história específica? Eu tô trazendo esse tema aqui hoje porque é uma coisa que me chegou muito essa semana onde eu fiz bastante lives e todo mundo me perguntava isso. Sandra, tem histórias que trabalham questões diretamente com os pais, com o pai ou com a mãe, de inclusão, de conscientização, de reflexão. E aí eu sempre dizia, sim, tem, é óbvio que tem. Os contos vai atuar em nós conforme os conflitos internos que nós temos. Só que eu tenho uma coisa para dizer muito, muito séria relacionada a isso. E é o seguinte, não tem como nós criarmos um livro de receitas de histórias. Isso não existe. Primeiro porque as histórias, elas chegam em nós, elas chegam em cada um de forma diferente. Então não dá pra gente construir um livro de receitas. Essas histórias, se fosse assim seria fácil, né? Essas histórias aqui vão trabalhar temas específicos, temas com o pai, temas com a mãe. E aí sempre que aparecer um cliente no seu atendimento com um problema com o pai, você poder contar aquela história e aquela história vai dar o mesmo resultado. E isso não existe. Tem uma história, o vaso chinês, que eu já contei isso aqui em algum momento, no qual eu estava diante de uma diretora e nós estávamos conversando e o conto estava ali, né, sendo solicitado. A todo momento ele vinha na minha cabeça. Aí eu falei, bom, eu vou contar. E quando eu contei, ela fez um movimento interno. Ela chorou muito, ela falou que precisava ouvir aquele conto. Aí presta atenção numa coisa. Eu já tinha narrado este conto por diversas vezes. Mas nenhuma delas ocorreu o que ocorreu com essa diretora. Por quê? Porque somos únicos. E a maneira com as quais lidamos com os nossos conflitos, com as questões internas, são individuais. Então a maneira como eu vou olhar para aquilo também é individual. Então não adianta eu querer ter uma receita, um livro de receitas, sabe? Seria muito bom. É um raciocínio lógico? É um raciocínio lógico. É um raciocínio maravilhoso, na verdade. E eu passei por isso. Quando eu comecei a ter essas experiências, passar por essas coisas, quando eu narrava histórias, ou quando eu ouvia histórias, né? Eu me lembro que eu falei, cara, eu preciso ter histórias para trabalhar com cada questão específica, né? E aí eu comecei, por isso que eu brinco que aqui em casa eu tenho uma biblioteca de livros de contos. Porque eu disparei a comprar livro de contos tradicionais, onde eu ouvia, onde eu ficava sabendo que ia ter uma apresentação de um contador de histórias que eu admirava, eu tava lá. Eu não pensava duas vezes, eu desmarcava o que fosse pra estar lá assistindo o cara. E eu assistia os contadores analisando as histórias, né? Coisa de contador de histórias que quer utilizar as histórias em benefício do outro. Então eu ficava analisando a história, por onde que a história ia, o que a história falava, quais os conflitos que a história trazia. Às vezes elas traziam apenas um conflito, outras vezes traziam mais de um, né? Eu já falei sobre os conflitos aqui num vídeo que tá lá no YouTube, os 3 tipos de conflitos, mas eu vou fazer uma aprofundando mais relacionada a cada conflito, né?
exatamente para a gente ter uma ideia maior, porque é possível a gente fazer essa análise e fazer a conexão. Às vezes um cliente está com um conflito interno, eu tenho um conto que trabalha conflito interno e dá para a gente fazer isso, mas a gente não pode esperar que aquele conto vai fazer um movimento se o conto não estiver sendo solicitado. Então a diferença é a solicitação do conto, né? Por exemplo, teve o conto que você estava conversando do vaso chinês. Esse conto provocou naquela pessoa que você contou um movimento interno nela, certo? Certo. Esse conto tem um conflito, a pessoa provavelmente tinha um conflito, as coisas se casaram, enfim, e aí aconteceu o movimento. Aí você está dizendo que o conto ele não, mesmo que ele tenha aquele conflito, você pega uma pessoa com o mesmo conflito, usando o mesmo conto que tem o mesmo conflito, pode ser que ele não funcione. Pode ser, se você não estiver... aqui entra um conflito grande. Pode ser que ele não funcione, mas pode ser que ele funcione. Que raio é esse, Sandrinha? É o seguinte, vai depender muito da sua capacidade como orador, como contador de histórias. Porque se você tiver capacidade de potencializar e utilizar de elementos do contexto para inserir no conto, ele vai fazer o trabalho. Ele vai fazer. Só que a gente não pode esperar que ele faça o trabalho tão profundamente como quando ele mesmo é solicitado. Como quando ele fica vindo na tua cabeça. É isso que eu chamo de solicitado, né? Você tá ali diante de alguém e o conto fica vindo na tua cabeça. O que acontece com isso? A pessoa vai ouvir aquele conto, se você tiver a capacidade de projetar o escutador para dentro da história, algum ensinamento ele vai extrair dali. Algum caminho para aquela solução dele, ele vai extrair dali. Se ele for solicitado, você vai mexer em algumas coisas que talvez se ele não for solicitado, não mexa tanto. Então assim, é uma questão de profundidade isso, sabe? Não é que o conto não vai fazer o efeito, ele vai sempre fazer, sempre. O que a gente não pode é tratar dos contos nesse lugar. Então, fazer uma separação. Esses contos trabalham questões com os pais, esses contos trabalham questões com inclusão, porque se for assim, o conto perde a sua força, ele perde a sua função. Ele perde a sua função. Aí você pode estar perguntando, né, a respeito do repertório. Então, o certo mesmo é eu ter... Vou arrumar aqui. O certo mesmo é eu ter uma série de repertórios. Você pode ter uma série de repertórios, isso ajuda bastante, mas também, quando eu falo dessa capacidade do contador de histórias, está relacionado a, se eu tenho um conto, eu já tenho centenas, com um conto. Porque em um conto, eu transformo ele em, no mínimo 5. Como assim? Se eu souber narrar esses contos sobre os cinco sentidos. Como assim 5 sentidos? Eu tenho o tato, que são as texturas do conto, eu tenho o cheiro, eu tenho o gosto do conto, eu tenho o visual. O visual ele vai estar sempre, né? O auditivo, que é quando eu insiro sons e sons naquele conto. Mas sons e sons é o quê? Você faz o barulho do som? Sim. Ué. Sim. Igual eu brinquei aquele dia com o conto. Você pode também descrever um som, né? Eu posso descrever um som. Porque a partir do momento que eu tô narrando uma história e eu digo que o sino tocou, todo mundo já ouviu um sino tocar? Então, automaticamente, o teu cérebro escuta esse sino tocar. Porque é uma memória que você tem. Compreende? Só que eu preciso dizer o sino tocou. Eu posso dizer tocou uma vez, 2 vezes, 3, 4. Eu posso ir numerando, porque assim o teu cérebro vai ouvindo
o conto tocar. Isso tudo ajuda o escutador a se projetar para dentro da história. E como todo conto tradicional, ele traz um caminho de vida, ele traz uma solução para os nossos conflitos, o escutador vai aprender algo com aquilo. Quando eu digo movimento interno, é este movimento em que no instante em que a pessoa escuta esse conto, ela muda de postura interna. Ela vai para o lugar dela com apenas um conto. Este conto, eu acredito, tá, que ele deve ser solicitado pelo campo. Quando ele é solicitado pelo campo, aí a movimentação interna ocorre no escutador. Quando eu utilizo do conto, trazendo a identificação do conflito do meu escutador, do meu cliente, né, do meu constelado, com o conflito da história, ali eu dou uma solução para ele. Uma solução que vai direto no campo emocional, não fica no campo da razão. Não fica no cabeção, como eu costumo brincar, né? Porque não adianta nada a gente ficar no cabeção. Se adiantasse alguma coisa, quantas vezes a gente, cliente não passa por isso? A gente já passou por isso, eu já passei por isso várias vezes. De falar, putz, eu preciso parar de julgar meu pai. Porque eu julguei meu pai durante muito tempo, eu critiquei meu pai durante muito tempo, né? E às vezes ainda me pego criticando meu pai ou minha mãe. E aí o conto me ajuda a trazer de volta porque ele tem um ensinamento na emoção, no lugar onde a coisa realmente precisa acontecer e não no cabeção. Porque quantas vezes eu tô julgando meu pai, eu tô criticando meu pai, só que ao mesmo tempo eu não sabia como fazer isso. É que é na emoção que tudo fica, né? Assim, os grandes traumas que às vezes as pessoas têm, eles têm traumas porque tá no emocional. E aí quando vem um gatilho desse trauma, a gente fala que dispara. Então, digamos assim, o conto funciona da mesma maneira, mas só que não para traumatizar, mas para trazer de volta para o seu lugar. Para te colocar de volta na postura. Você coloca sei lá, um carimbo, um pino na emoção. Na verdade, uma assim, âncora. Quando eu comecei a vivenciar essas experiências, e eu entrei nessa loucura de muitos livros e de ouvir muitos contadores de histórias, que é o que eu estava falando naquela hora. O que aconteceu comigo? Eu fui percebendo que eu não ouvia, que eu não escutava o conto. Eu só ouvia o conto e fazia análise do conto. E isso é uma tentativa de padronizar. Isso é uma tentativa de controle. Quando eu quero padronizar um conto para um determinado tema, para trabalhar um determinado problema, eu estou querendo controlar. E uma das coisas que a gente aprende na constelação é não ter controle de nada, né? Não ter controle de nada. A gente não tem controle de nada. E aí eu comecei a perceber que eu não escutava o conto, que eu apenas ouvia o conto e ficava ali bem analítica, sabe? O dia que eu percebi que isso não funcionava, que não teria como eu padronizar esses contos, que não teria como eu ter este controle, eu abri mão disso. E aí eu passei a escutar a história. E aí sim eu passei a ser afetada por elas. Eu já era afetada, mas eu passei por esse momento, né, de querer ter controle, porque eu fui vivenciando experiências muito incríveis, muito maravilhosas mesmo. E aí eu passei a querer ter controle. Quando eu abri mão desse controle, aí sim a afetação ocorria. Então eu percebia aonde que ele trabalhava em mim. E o conto, quando a gente escuta mesmo o conto, sabe? A gente escuta com tudo, com a nossa pele, com os nossos ouvidos, com a nossa cabeça. A gente escuta o conto por todos os nossos sentidos. Eu descobri que onde ele me afeta, ele cola, ele printa, ele permanece com a gente. E quando ele permanece com a gente, é quase como um repertório que a gente vai criando. E aí quando a gente está diante de alguém e o conto é solicitado, se a gente não tem técnicas de narrativa, se a gente não sabe como conduzir uma história, ao narrar a história, ela perde força, ela perde potência. Agora, se você consegue conduzir um conto, mesmo que você não tenha ele trabalhado, ele muito bem na sua cabeça,
Por isso que os contos tradicionais são maravilhosos. Você pode fazer isso com eles, né? Você pode transformá-los. Você pode, se esquecer uma parte, cria uma parte nova ali. Cria para chegar onde precisa chegar, que é a mensagem que ele passa, o conflito que ele trabalha. E assim você vai ganhando corpo nesse lugar, sabe? Eu vou dar um outro exemplo. Quando eu ouvi a história da flor pela primeira vez, do meu constelador, meu professor de constelador contou para mim. Eu estava numa sessão, né? Eu tava fazendo o curso de constelação. E o tema do abuso que eu sofri na infância surgiu. Eu nem fui tratar disso, mas ele surgiu, como a gente sabe que os temas surgem, né? O constelado chega com um tema X e o tema YZ aparece. E ele surgiu, esse tema, e eu não conseguia me desgrudar, porque a gente viu ali que a questão não era o abuso, a questão era uma outra coisa. Que o abuso não tinha tirado nada de mim, sabe? Só que eu não conseguia abrir mão disso. Eu ainda estava agarrada na questão do abuso e com ódio dos abusadores e querendo matar os abusadores, né? E o meu professor de constelação me contou essa história. De que um homem um dia estava passando diante de uma roseira e lá havia uma rosa. Ela estava aberta, ela estava em sua plenitude e ele a desejou. Ele a quis profundamente. Então ele foi até a sua casa, pegou uma tesoura, voltou e cortou a rosa. Mas por mais que ele a tivesse cortado, ele nunca conseguiu tirar o perfume e a beleza dela. Quando ele me narrou essa história, eu entendi. Eu não entendi aqui. Não foi um processo mental, não foi um processo racional. Eu entendi aqui dentro de mim. Que tudo bem, ele me cortou, mas ele não conseguiu tirar nada. Nada, absolutamente nada de mim. Então, nesse momento, eu abri mão onde eu estava agarrado, né, na história que eu estava agarrada, e consegui ver realmente o que estava acontecendo ali, qual era a questão que realmente estava por trás dessa situação que eu vivi, né, do abuso. Aí a gente pensa assim, então todas as vezes que chegar um cliente para mim que tiver passado por um abuso e nada tiver sido retirado dele, eu vou contar essa história? Você pode até tentar, nada te impede. Tenta e vê o que rola, saca? A gente nunca sabe, né? O conto é vivo, a gente nunca sabe. Só que não necessariamente vai fazer o mesmo efeito que fez em mim. Cada um vai vivenciar a experiência do conto ao seu modo. Talvez essa história, ao narrar para ele, para o seu cliente, ele vai ter um outro entendimento. Outro lugar vai ser tocado, outro lugar vai ser afetado. Compreende? Então não adianta a gente querer ter esse controle sobre o conto e montar um livro de receitas. Deixa eu ver se você queria entender uma coisa. Você disse que o campo te solicita o conto. Bom, se o campo te solicitou o conto, conta. Conta, porque não aí... duvide, não questione. Não questiona, conte. Confia e conta. Ok, essa é uma situação X, ele te solicitou o conto. É lógico que se você conhece um pouco mais de contos, se você trabalhou os contos, acho que o campo te solicita, não sei se isso o campo pode te solicitar dentro do teu arquivo de contos, né? Porque ele vai solicitar de acordo com o que você conhece, né? Para você fazer sim. As histórias que eu tô querendo dizer, nesse lugar. Ok, o campo não te solicitou nenhuma história. Dá para contar uma história ainda? Dá para contar uma história, sim, com certeza. E como é que eu faço isso? Porque quando o campo solicita, ok, confia, porque mesmo que eu não tenha a noção ou a certeza, enfim, de que vai acontecer uma conexão, porque o campo está solicitando. Agora, o campo não solicitou, como é que eu faço para saber qual história que eu conto com aquele cliente que eu estou atendendo específico? Aí você precisa partir do princípio dos conhecimentos sobre os conflitos. O conflito que o conto trabalha,
se é um conflito externo relacional, né? Se é um conflito interno, se é um conflito de meio ambiente. Então, a primeira coisa é a identificação do conflito. Depois que eu identifico o conflito, ok, meu cliente está com conflito externo relacional. Eu tenho alguma história que eu possa... Aí é que tá, né? Eu tenho alguma história no meu repertório que trabalhe conflito externo relacional? Não, não tenho. Eu tenho capacidade e competência para pegar um conto que eu conheço e transformar aquele conflito, que é um conflito interno, por exemplo, naquele conto que eu conheço, e transformá-lo num conflito externo relacional? Se eu tiver essa competência, eu faço isso. Se eu não tenho, provavelmente eu não vou conseguir. É bem provável, porque eu vou fazer do conto uma bagunça, entendeu? E aí ele não vai surtir o efeito. Agora, se eu tenho a competência para transformar, para brincar, para inserir elementos e não perder o fio da história, sabe? Onde a mensagem realmente se fortalece e vai ser passada, onde eu não pego... Vamos pensar numa árvore, eu gosto dessa imagem, né? Como se fosse uma árvore que sobe, ela tem o seu tronco central, e aí chega num determinado momento, ela pode, ela tem seus galhos, né? Seus galhos, suas flores, seus frutos, suas plantas. Então, numa história, eu posso apenas narrar esse tronco central, como eu também posso, num determinado momento, pegar um galho, sabe? Inserir umas folhas, inserir umas flores, mas eu preciso saber voltar para o tronco central. E eu posso fazer isso no conto quantas vezes eu quiser. Eu posso pegar quantos galhos eu quiser. Porque se você não volta, chega uma hora que o galho acaba e você cai, né? Exatamente. Você tá esborrachado no chão, né? E aí a mensagem realmente do conto não é passada. Ela fica à mercê. E aí eu acho que tem a ver um pouco também com esse controle, sabe? Com esse controle. Quando a gente não tem essa segurança dessa nossa competência, a gente não desenvolve realmente essa competência narrativa, a gente fica muito inseguro. E aí, enquanto a gente está narrando o conto, fica passando uma série de pensamentos na nossa cabeça. Do tipo... Ai, será que tá chegando? Ai, será que tá bem contado? O que eu preciso inserir aqui? Aonde que eu preciso ir? Então fica acontecendo uma série de interferências enquanto você tá narrando. E o que eu realmente aprendi nesse processo, isso é uma experiência minha, eu nem sei se outros contadores vivenciam isso também, sabe? Isso é uma experiência minha. A gente precisa, enquanto narra, se vulnerabilizar. E esse vulnerabilizar é para o conto. E enquanto a gente vivencia essas interferências, nós não estamos vulneráveis. Nós ainda estamos querendo ter controle da narrativa. E isso é uma das coisas que, com a técnica que eu desenvolvi, a gente aprende. Assim, quem se realmente se dedica, aprende a trabalhar o conto na sua essência, no sentido de se tornar passagem, canal para a história. A gente não controla a história, mas a gente sabe conduzi-la. Não é controle, mas é condução. É condução de como ao passar por mim, como eu a entrego para o outro. É que nem montar um cavalo selvagem, né? Se você não respeitar, ele vai te derrubar. Isso, exatamente isso. Eu vou até repetir. É como montar um cavalo selvagem. Se você não respeita, ele vai te derrubar. Se você entra em comunhão com ele, ele te leva... Exatamente. Só que você conduz, Você conduz esse cavalo selvagem, sabe? E esse cavalo, ele é vivo, né? É selvagem, vivo. O conto é a mesma coisa. Essa é a minha experiência. Isso é o que eu vivencio, eu percebo quando eu narro uma história. Então, a gente perde essa tentativa de controlar a história. A gente simplesmente sabe como entregar a história. Então, fica parecendo que esse assunto, ele é quase contraditório, né? É contraditório. É como eu digo, eu vou ter que falar aqui, eu sei que o Facebook vai me dar problema depois, mas qualquer coisa a gente corta essa parte.
Eu costumo dizer que os contos são medicamentos para a alma humana, porque eles sim nos ajudam a curar questões profundas, conflitos e traumas profundos. Mas não podemos tratar os contos como receituário médico. Ou seja, quando você está com um problema de rim, você vai no médico, você vai no urologista, o urologista vai lá, identifica uma infecção e ele fala, esse aqui é o medicamento que vai passar a sua infecção. E aí todo mundo que tem infecção renal, ele passa o mesmo medicamento. Esse medicamento pode até ter nome diferente, porque são laboratórios diferentes, mas a composição química dele é sempre a mesma, né? Com os contos não dá pra gente fazer isso. Não existe eu tô com um problema de rim, esse conto aqui que vai passar. Então não dá pra gente tratar os contos como receituário. Então, não dá. Então quando você fala do conto que a gente quer, que o campo não pediu, o primeiro passo é você identificar os conflitos, identificar o conflito do conto e ver se tem a ver com o conflito com a pessoa que você está atendendo, certo? A partir do momento que você identificou um conflito, o segundo passo, se você veio esse conto na tua casa, assim, não que o campo pediu, mas eu quero contar esse conto porque os conflitos são similares, ou eu vou contar esse outro conto porque eu sei que eu vou conseguir transformar o conflito para se tornar similar com aquela pessoa. O segundo passo, que acho que é tão fundamental, é você se entregar, ser vulnerável. E entender que aquele conto pode ser que não... A gente aprende também, por isso que eu acho que isso não é tão complicado de os profissionais sistêmicos compreenderem. Abre mão. Você abre mão do resultado. Assim como a gente faz com as constelações. Porque nós não temos controle disso. Então, quando a gente abre um campo, a gente não tem que abrir mão do resultado, ou seja, quem tem que fazer o movimento não é o constelado. A gente ali entrega ferramentas, né? Nós utilizamos as nossas ferramentas para ajudar o constelado a fazer o movimento. Os contos é um deles. Porém, eu tenho que abrir mão do resultado, assim como a gente abre mão do resultado nas situações. Porque se a gente fica com a intenção de ajudar o constelado a fazer o resultado, não, ele tem que fazer o movimento, e aí a gente se agarra nessa intenção, e aí as constelações duram 3 horas, 4 horas, como eu já ouvi algumas, né? E a minha constelação durou 3 horas. Senhor Jesus Cristo, a gente tá agarrado no resultado, porque a gente quer que o constelado faça o movimento que ele precisa fazer. O conto é a mesma coisa. A gente, se o campo não solicita, mas a gente tem um conto, a gente pode, e eu acredito que a gente deve fazer. A gente deve contar. Mas abre mão do resultado. Abre mão. Utilizar o conto como uma âncora, como um caminho, só um caminho. Esse é o caminho. Esse conto oferece um caminho. O que o conto dá de vantagem? Assim, qual que é a diferença da vantagem que o conto dá? Vou utilizar o conto. Dá vantagem em relação a, por exemplo, eu dizer a frase. Você precisa parar, como você jogou no comecinho. Eu preciso parar de criticar meu pai. Você estava usando o teu exemplo. Qual que é a diferença entre eu preciso parar de criticar meu pai, ou eu perceber o conflito que existe sobre essa situação, né, e pegar um conto que tem o mesmo conflito, enfim, ou que o campo solicitou, ou porque eu faço a junção. E qual que é a diferença? O que faz o conto ser mais eficaz, talvez? Não sei se essa é a palavra. Vocês perceberam que eu estou numa entrevista, né? As frases não nos ajudam muita coisa não, porque elas são informações e as informações ela tem uma questão, né? Ou o constelado vai concordar ou ele vai discordar. Mesmo concordando ou discordando, muitas vezes ele pode não saber o que fazer com aquilo. Ok? Ele não tem um caminho para fazer aquilo internamente. Então ele sabe que tem que parar de julgar, como eu sabia, eu tinha que parar de julgar meu pai, eu tinha que parar de julgar minha mãe. Só que, o que eu faço com isso? Entendeu? Eu sei, mas muitas vezes eu não sei nem onde que eu tô criticando, não sei nem onde que eu tô julgando. E aí o processo,
ele é mais demorado. O que pode acontecer? Chega uma hora, se for uma pessoa que não tem muita paciência como eu, chega uma hora e fala assim, vou mandar tudo isso a poscocuia e deixa do jeito que tá, quem sabe um dia eu descubra um caminho, né? Então as informações, elas não nos ajudam muito, porque você fica muito num processo mental, sendo que o movimento, ele precisa acontecer no emocional, no campo emocional. Então as informações, elas só vão te perturbar. Elas vão roubar tempo seu, tá? E te colocar num estado de preocupação, ao invés de um estado de alerta. Então, não resolve as informações. Sinceramente, elas não resolvem. Elas podem elas podem vir em conjunto com alguma coisa emocional, que é aí, no caso, um conto. Se eu conto uma história, se eu utilizo de um conto e no final eu utilizo essa frase, ou vice-versa, eu falo a frase e depois eu conto a história, o mais impactante, eu sugiro, é a frase no final. Porque senão o escutador, ele vai ouvir aquela história já fazendo link com a frase, e aí é mais difícil dele sair do mental, sabe? E realmente escutar o conto e deixar o conto afetar. Ele faz que nem você, né? Quando ele assiste Os Contadores, quer analisar o conto. Tá, é pra julgar meu pai, então vamos analisar esse conto. Exatamente. Pronto, não entrou no conto. Então eu indico sempre a trazer a frase no final. Conta a história primeiro, não dá spoiler, sabe? Não dá spoiler por escutador. Conta a história e no final você pode trazer a frase, porque a frase ela vem como uma reflexão da história. A vantagem do conto é que o conto, ele tem uma coisa muito interessante. Ele ultrapassa o nosso racional, ele não passa pelo campo racional. Se eu digo pra você assim, deixa eu te contar uma história, ou eu vou te contar uma história, ou sabe, certo dia, um homem, se eu boto uma frase, essas frases iniciais, que eu costumo falar, era uma vez, que a gente costuma falar que são portais, para o nosso inconsciente, são portais para as nossas questões mais profundas, né? São portais para o nosso emocional. Eles falam diretamente com o campo emocional. Sendo assim, eles vão atuar onde realmente precisa atuar, no emocional. Essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é o conto é como uma âncora. Então eu vou dar um exemplo. Sempre que... Vamos ver se eu lembro de uma coisa mais cotidiana, sabe? Do nosso... lembrei. Sempre que eu brigo com você... Ele é meu marido, tá? Sempre que eu brigo com o meu marido e eu percebo que eu estou numa postura de arrogância, e isso acontece, né, gente? A gente sabe que constelações é vigiar e orar, né? Porque a gente entra e sai do nosso lugar o tempo inteiro. Então, se eu percebo que eu estou naquele momento na arrogância, na alta importância, sabe? A alta importância é danadinho, né? Pra tirar a gente do nosso lugar. Eu me lembro da história do burrico. A história do burrico é o seguinte. Tinha um burrico em que ele tinha 2 caminhos para trilhar. Um caminho era cheio de pedras. Era seco. Não tinha água para beber, não tinha plantas, não tinha árvore, não tinha nem uma graminha, nem uma sombrinha para ele pegar, sabe? Era dolorido andar sobre aquelas pedras. E bem ao lado, mas bem ao lado desse caminho, existia um outro caminho. Um caminho bem gramadinho, com bastante árvores, com frutos, sabe? Bem gostoso. Onde ele poderia pegar uns sombrinhos de calor, sabe? Onde ele poderia aproveitar a chuva. E ali ele ia caminhar na mais doçura. Só que o burrico queria estar no seu caminho, né? O burrico falou, não vou andar lá não. Eu quero ficar aqui, porque aqui eu tô no meu caminho. Não, eu sei que ele é mais fácil, mas esse é o meu caminho. Então o burrico prefere andar no caminho mais difícil. Então sempre que eu brigo com você, essa história me serve como âncora. E aí eu falo, ei,
eita, vamos tirar esse burrico. Ela serve pra mim, tá? Vamos tirar esse burrico dessas pedras, vamos levar esse burrico lá pra grama, sabe? Vamos abrir mão, eu não quero ser, é o meu caminho, não, vou abrir mão desse caminho, eu vou ali, mesmo que não seja o meu, mas eu vou ali porque ali é mais fácil, é mais gostoso, é mais fluxo, né? No meu entendimento é mais fluxo. Então o conto ele vai direto para o emocional, vai direto para o emocional, ele não passa pela razão, ele pode passar pela razão depois. Como agora, por exemplo, o conto, como ele serve de âncora, ele me ajuda a refletir sobre a situação que eu estou vivendo. Mas ele só serve de âncora porque ele deixou uma marca no emocional. Porque ele afetou emocionalmente. Aí depois você passa pela razão, porque serviu de âncora, tô tendo alta importância, então deixa eu sair da postura, aí ele te relembra, saiu do movimento, volta, volta. Então essas são as duas maiores vantagens. Ele vai afetar exatamente no campo emocional e ele vai te servir de âncora para situações depois que você se percebe, né? Então o conto é essa âncora mesmo, ou a âncora de um navio mesmo, né? Que assim que o conto faz você ancorar, como é que fala quando um navio estaciona? Ancora. Pode ser. Não, mas não é esse o nome. É outro nome. Aportar, isso. Aí ele joga a âncora para poder se manter ali no lugar, né? Então o conto é essa âncora para se manter no lugar. Então é isso, assim, isso era uma das coisas que mexe bastante comigo, porque é uma das perguntas que eu mais recebo, né? Quais são os contos que eu posso utilizar para este problema ou para tal problema? Isso é uma tentativa de controle, isso é uma tentativa de padronizar os contos, e quando a gente tenta fazer isso, a gente mata o conto, porque somos únicos, e cada um vai absorver aquele conto, vai perceber aquele conto, vai ser afetado por aquele conto de forma única. Então não dá pra gente padronizar os contos, não nesse sentido, não dá pra gente transformar os contos em receituários. Os contos têm vida própria, os contos, ele é vivo, sabe? E nós, se a gente souber narrar, então nós como narradores, a gente só conduz a história, só conduz, a gente não tem controle nenhum sobre ele, sabe? E dar vida a ele, né? Nós como contadores damos vida ao conto. Então depende da nossa competência em dar vida a um conto ou da nossa incompetência ao matar um conto. A gente literalmente acaba com o conto. Mas isso se resolve com técnica, né? Eu sempre dou o exemplo das pessoas que narram as histórias de Jesus Cristo, que fazem pregação, por exemplo, né? Alguns conseguem movimentar centenas, outros movimentam um e às vezes nenhum. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a história? A história é a mesma. Isso tem a ver com a competência do orador, né? Mas isso dá pra aprender, não é uma coisa que eu preciso ser... Isso não é um dom, tem gente que tem esse dom, eu vivo falando isso aqui, tem gente que tem esse dom, mas não é, a gente pode aprender. Tem gente que nasce com a capacidade da oralidade, né? Isso dá pra aprender, com certeza, não é à toa que eu vou ensinar isso. Eu mesma fui desenvolvendo uma técnica, sabe? Porque não existe uma cartilha de como contar histórias, não existe isso. Mas eu desenvolvi uma técnica de como eu consigo ouvir um conto hoje e já conseguir narrá-lo com potência, de como ouvir um conto e identificar coisas e elementos, identificar conflitos e transferir isso para o conto e narrá-lo com potência. Eu sempre trago essa questão da potência porque é a potência que provoca o afetamento, né? A afetação, desculpa, falei a palavra errada. É essa potência narrativa que provoca a afetação do conto. Então era isso, eu queria deixar isso muito, muito, muito claro. Todos nós nos identificamos com contos de maneira individual. Então, vamos abrir mão dessa necessidade de controlar e criar um livro de receitas de contos. Problemas, esse conto serve para isso, ou este conto serve para aquilo. Isso não resolve, isso não ajuda, esse não é o caminho
O caminho é a gente aprender essas habilidades e essas competências na oralidade para a gente transformar qualquer conto em uma potência de afetação. E se vai provocar o movimento interno ali no momento, é uma questão do próprio escutador, né? Ou se o campo está pedindo, confia que vai afetar ali no momento, vai ajudar o constelado a fazer o movimento interno na hora. Se não, o conto, quando ele é trazido por nós mesmos, por uma questão de que a gente consegue fazer essas identificações e falar, vou contar essa história porque aí eu saio, eu tiro a razão do cara da jogada e falo direto com a emoção dele. Quando eu faço isso, é como a questão da imagem da constelação, sabe? O constelado vê uma imagem e Bert Hellinger sempre diz, né, dizia, né, que esta imagem ela é como uma gestação. Ela vai entrar no constelado, no cliente, e ela vai começar a ganhar vida. Ela vai crescer dentro dele. Assim são os contos. Quando eles não são solicitados pelo campo, a gente pode, não só pode como deve, porque eles também vão ganhar vida dentro do constelado, dentro do cliente. A questão das informações muitas vezes passa pelo processo que eu já vi. Eu passei por isso e eu já vi. Já cansei disso. Cansei dessa história, cansei de... fica falando que eu tenho que incluir. Não sei como é que faço isso não. E aí a pessoa abre mão disso. Por quê? Porque ela tá num processo mental e ela não consegue encontrar o caminho. E aí a gente tira esse processo mental da jogada e fala diretamente com o campo emocional. Então quando você fala fazer o escutador, né, o constelado, o cliente, ele se projetar para dentro da história que você está contando, você está tirando a razão do caminho e tá conversando direto com o emocional. Então a técnica que você desenvolveu é justamente para dar mais... Para você conseguir fazer o escutador se projetar na história. Com mais força, com mais potência, com mais rapidez. E aí... Entrega pra ele. Não controla o resultado. Não controla o resultado, exatamente.